Meu nome é André, tenho 50 anos e trabalho aqui nessa biblioteca. Formei aqui em Marília mesmo, na Faculdade de Filosofia e Ciências, em 2007, era a 28ª turma, e tenho também pós-graduação, mestrado em Ciência da Informação também aqui pela faculdade. Sim, eu tenho formação superior, sou formada em Biblioteconomia pela Universidade Estadual de Londrina, me formei em 2006. E tenho pós-graduação também, sou formada aqui pela Unesp, mestrado em Ciência da Informação. O que você trabalha de técnico na biblioteca, que a gente chama de ASA, né? Assistente de Suporte Acadêmico. E basicamente é com o atendimento que eu trabalho aqui, né? Que eu trabalho na seção de atendimento ao usuário. Então faço o balcão, eu mexo com a parte de empréstimo entre bibliotecas, né? Então mando os livros para as outras unidades da Unesp, recebo os livros deles para emprestar para o pessoal que é usuário nosso, da USP, da Unicamp também. Faço esse meio de campo entre as bibliotecas. Estou para me formar na filosofia. A trajetória começou ainda na Universidade Federal de São Carlos, que eu fazia um outro curso, no qual não me formei, mas trabalhei como voluntário na biblioteca comunitária daquele campus. Durante algum tempo, fazendo serviços gerais para a seção de periódicos, a Lúcia, que era a supervisora naquele momento, falou o seguinte, falou que eu nasci para ser bibliotecário. Eu nunca tinha entendido muito o serviço de biblioteca, mas queria ajudar. Pouco tempo depois, eu prestei um concurso para a Unesp, campus de Tupã, fui aprovado e comecei a trabalhar ali como auxiliar de biblioteca. Isso foi em 2003, no mês de agosto. No final do ano eu prestei vestibular para Marília, né, para o curso de biblioteconomia aqui da faculdade, passei. Cursei esses 4 anos, cursava a faculdade aqui de manhã e trabalhava tarde à noite em Tupã. Isso foi desenrolar durante até 2009, quando eu fiz um concurso e fui aprovado para o Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Fiquei em segundo lugar, fui chamado para trabalhar na Faculdade de Ciências e Letras, pouco tempo depois, onde eu comecei em janeiro de 2010. Aí já como bibliotecário, toda a história anterior como assistente de biblioteca. Fiquei lá durante 2 anos e a partir de 2012 comecei a trabalhar nessa biblioteca aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências. O primeiro trabalho que eu tive foi num depósito de medicamento da cidade de onde eu vim, em Bebedouro. Tinha 16 anos. Fiquei 1 ano lá e logo eu passei no vestibular e eu vim pra cá, pra Marília. Aí aqui em Marília eu trabalhei 2 anos no IBGE, durante o censo de 2010, que era um cargo que eles abriram para o pessoal fazer as pesquisas que os efetivos faziam e eles deixaram de fazer para ir organizar o censo. Então fiquei fazendo as pesquisas regulares e ajudando a organizar o censo também, na época. Aí depois eu entrei aqui na biblioteca em 2012, em agosto. Há 6 anos já que eu tô aqui. O curso que eu prestei, no qual sou contratada, é assistente de suporte acadêmico. Tá? Mas atualmente eu exerço o cargo de supervisora técnica de seção, que é da seção de referência. Como eu sou graduada em biblioteconomia, então eu posso ser nomeada pela diretora como supervisora de seção, que é o cargo que eu executo atualmente. Como supervisora de seção, então eu desenvolvo os trabalhos de bibliotecário e, por ser bibliotecária de referência, eu trabalho diretamente com atendimento ao usuário. Tá? Então, tanto atendimento no balcão, atendimento telefônico,
orientação no uso do sistema, no acervo, orientação em pesquisa em base de dados, orientação e normalização da ABN, tem toda a parte que faz esse contato com o usuário. A gente trabalha na referência. Então, assim, atualmente como bibliotecária de referência, eu só não trabalho com a parte de catalogação, de indexação, que é a parte mais do sistema, que é de outra seção. Então, mas todos os outros aspectos que a gente aprende na faculdade, de gestão, de atendimento, de bases de dados, por exemplo, tudo isso eu uso no meu dia a dia. Isso para mim é muito bom porque é uma forma de eu estar sempre me atualizando da minha profissão. Tá? E mesmo pelo que eu converso com os alunos de Bíblia daqui, né, a gente tem um bom contato com os alunos, então assim, o trabalho que a gente desenvolve aqui é muito próximo do que a gente estuda, né, na teoria, como ambiente agradável, como bom contato com os alunos, então é um lugar muito bom para se trabalhar. A teoria, como eu tive aí, né, uns anos fora da área, né, mesmo quando eu trabalhava como bibliotecária numa instituição particular, o perfil de trabalho é bastante diferente. Então, como eu comecei a atuar, quando eu assumi a supervisão, para passar a atuar como bibliotecária, os desafios maiores eram em questão de atualização mesmo. Então, base de dados, quando eu aprendi, eram muito diferentes. Então, é uma coisa que a gente tem que se atualizar sempre. Né? Eu tenho que entrar sempre, às vezes muda a interface, eu tenho que aprender uma base de dados nova. Então, são desafios que a gente passa sempre. A novidade se impõe. É uma coisa que não tem como a gente fugir. A gente tem que estar sempre atualizado, principalmente eu, que trabalho na seção de referências diretamente com o usuário e também com a tecnologia, porque a pesquisa em base de dados é online, então está sempre mudando. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Eu também lido com público mais jovens, então às vezes aprendo muito com os alunos também, que às vezes eles vêm com ferramentas diferentes e que eu não conhecia, que não são da minha época, o Google Drive, do Google Docs, essas coisas assim que para mim são novas. Aprendi há pouco tempo, depois que eu vim trabalhar aqui com os alunos que eu atendo. Né? Então, assim, essa atualização é constante, ela precisa ser constante, porque as tecnologias vão sempre se modificando e a gente precisa acompanhar. Mesmo o pessoal que trabalha com a parte de catalogação, de política de indexação, embora seja um trabalho mais tradicional, também tem que ter atualização, por causa de sistema, por causa de integração, de metadados, enfim, é uma constante a questão da atualização profissional. É necessário, praticamente obrigatório, você, não diria reciclar, mas você seguir o caminho para o qual a biblioteca converge, principalmente em relação a tecnologias. Há algum tempo atrás o catálogo não era eletrônico, hoje já é. Hoje já de alguns anos para cá. Significa o quê? Que antes do catálogo haviam fichas em papel. Hoje o catálogo é dessa forma. A catalogação também acompanha isso. Certo? Então, muito da tecnologia é aplicada em biblioteca e ela só tem a crescer com isso, crescer na facilitação do nosso trabalho e na facilitação do acesso à informação para o usuário. Então, nós temos sim que continuar fazendo cursos, seja o que a Coordenadoria Geral de Bibliotecas nos permite, eventualmente, para novos produtos, novos serviços que são colocados à disposição tanto do usuário quanto para nós, para consumo interno da biblioteca, e de novas tecnologias que surgem por aí, que a gente pode acompanhar, mesmo que não seja um insider da área, você pode acompanhar, por exemplo, e ter ideias, alguma coisa que você consiga fazer uma notificação para o usuário através do celular. Que a instituição não tem um programa que cubra essas lacunas, vamos dizer. Mas nós podemos, a nosso tempo aqui dentro, às vezes imaginar, pensar com alguma elaboração e conciliando uma tecnologia que, mesmo que a gente não conheça ela por dentro, sugerir, por exemplo, em parceria com o STI, que surja algo do tipo que alerte o usuário que o livro dele está atrasando, ou que ele pode ter tais disponibilizações na biblioteca, algo do tipo. Há tanto o formal quanto alguns cursos que são oferecidos, eles não são obrigatórios, às vezes, para a gente, quanto ao meio ambiente de tecnologia da informação que existe, né, no qual a biblioteca está plenamente inserida. E o conhecimento prévio de cada um, que alguns têm mais facilidade com isso e outros nem tanto. Né? Mas é um caminho que segue sempre adiante, você não consegue retornar nisso. As mudanças das condições de trabalho, que acabo de destacar, é a questão da redução de funcionários. Em questão de estrutura física, não, nossa estrutura física é boa, a gente, embora o acervo esteja ficando mais numeroso, o espaço vai diminuindo, mas assim, a questão principal a ser destacada é a falta de funcionários, porque desde 2014 nós perdemos aí 7 funcionários por desoneração, aposentadoria, enfim,
E aí todo esse trabalho que essas pessoas desenvolviam acaba sendo distribuído para as pessoas que ficaram, né? Então não tem como dizer que você não se sobrecarrega, você acaba se sobrecarregando para trabalhar por você e por quem saiu também. Então acho que essa é a questão principal. Eu vou dizer que eu trabalho sob o regime da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Existem duas categorias aqui dentro: o pessoal autárquico, né, que é uma outra forma de regimento, e alguns outros, como eu, no seletista. Eu trabalho 8 horas por dia, 40 horas por semana. E as férias são de 30 dias anuais, né? Eu costumo tirar 2 lotes de 15 dias. Jornada de trabalho é de 40 horas semanais, isso é o regime CLT. Né? Alguns funcionários da Unesp mais recentes não respondem mais um regime estatutário, então a gente é CLT, então a gente segue as regras da CLT. Então, da mesma forma, eu trabalho 40 horas semanais, tenho férias de 30 dias a cada 12 meses. Quando eu comecei aqui em janeiro de 2012, nós éramos 14 ou 15 pessoas na biblioteca. Não me lembro quantos bibliotecários e quantos auxiliares, não faz diferença. Nesse momento nós somos 8. Então, aproximadamente metade daquele quadro que era em 2012. O principal é o balcão, certo? Todas as atividades são importantes, estão interligadas de alguma forma. Mas o balcão é aquele que precisa necessariamente de alguém a todo momento no funcionamento dele. Então acontece o seguinte muitas vezes: se alguém falta, ou seja por motivo de doença, por férias, por motivo pessoal, enfim, o que quer que seja, há um desfalque. Alguém que trabalha no balcão deixa de estar ali e alguma outra pessoa tem que dar essa cobertura. Para dar essa cobertura, essa pessoa deixa de fazer algo que está fazendo aqui dentro, né? Vamos dizer assim. Então é o EEB que anda mais devagar, uma catalogação que é interrompida naquele momento e volta posteriormente. Então a falta de pessoal acarreta uma maior lentidão e, consequentemente, uma menor qualidade no atendimento do usuário, muitas vezes, né? Menos horários para atender numa normalização, que é feita pela sessão de referência. Se por acaso eu estou aqui e vou para o balcão, então eu paro de fazer uma ficha ou 2 catalográficas ou um trabalho de normalização, algo do tipo. Então, o prejuízo muitas vezes não deve ser sentido lá fora, mas ele acaba sendo mais devagar. Então, ao invés de... é difícil quantificar, mas ao invés de 1, 2, 3 dias você fazer alguma coisa, você demora às vezes o dobro do tempo. Pode não parecer muito, mas eventualmente pode ser, né? Dependendo da necessidade de cada usuário. Nós sabemos que é necessário, que precisamos de mais funcionários, mas sabemos que isso não é simplesmente por nosso desejo, que todo o campus sofre isso e todas as unidades da Unesp estão com esse problema. Então, sim, nós continuamos sempre que possível solicitando mais funcionários, na expectativa de conseguir. Seria assim, melhoraria a qualidade do serviço na medida que você teria pessoas trabalhando continuamente naquilo que são designadas. As pessoas não desenvolvem, às vezes, 2, 3, 4 tipos de atividade, não em paralelo, mas termina um, porque é um fluxo, ele não é contínuo, então começa um outro fluxo. Catalogação de livros, catalogação de TCCs, de teses, dissertações, fichas catalográficas. Na outra sessão, referência, atendimento no acervo, o balcão, necessidade, orientação de normalização, professores que solicitam aulas expositivas sobre normalização, sobre base de dados. Então, o respaldo que a gente precisaria é financeiro, né? Financeiro para ter mais contratações em todos os setores, porque não é só a biblioteca que sofre com falta de contratação, os professores e outras seções também. Então eu acho que a questão principal seria essa, respaldo financeiro para mais contratação, para que as pessoas trabalhassem com mais tranquilidade. Eles fazem basicamente a mesma coisa que a gente aqui, né? Eles só não vão mexer, sei lá, num serviço mais específico igual eu faço, né, dos empréstimos das bibliotecas. Então tem o conhecimento lá do módulo, do sistema, que a gente tem que mexer e tudo. Aí eles não vão mexer. Mas na hora de fazer a parte operacional, vamos falar assim, de um serviço igual eu faço, vai ter que embalar um livro para despachar para outro lugar, ou lá no atendimento, o pessoal vai ficar lá no atendimento no balcão, guarda dos livros. São várias modalidades de estágio que a gente tem, né? Tem o pessoal que é estágio obrigatório do curso de biblioteconomia, que tem aqui. Tem o pessoal que tem a bolsa BAE. Tem o pessoal que é das outras universidades aqui também, né? Da Unimar e da Univem, que eles também têm um tipo de convênio.
tenho um filho de pouco mais de 7 anos. Por sorte, a biblioteca a forma como a biblioteca conduz seus trabalhos me permite trabalhar em períodos diversos. Por exemplo, segunda e quarta eu trabalho no período da manhã e da tarde. Terça, quinta e sexta eu trabalho nos períodos da manhã e da noite. Então há essa possibilidade de flexibilização que é necessária, que é útil para mim, e acabo também, de uma certa forma, respondendo a uma necessidade da biblioteca. Qual atividade Tem que acordar cedo, para quem gosta de dormir um pouco até tarde não é bom. Os horários, enfim, o que a gente tem que aprender a conciliar e a lidar é com o tempo que a gente tem. É isso, basicamente. Eu tenho que estar aqui 8 horas por dia. Entre isso, um intervalo para alimentação, tempo de deslocamento. Então, eu tenho que encaixar esse intervalo de tempo no meu cotidiano. Todos os dias tem que estar lá, tem que levantar, tá aqui. Você tem algum filho? Eu tenho 2 filhos. Tenho uma filha, Beatriz, de 11 anos, e tenho o Leonardo, que vai fazer 3 anos. Então, sim, eu tenho que conciliar a vida profissional e vida pessoal, né? No caso dos meus filhos, minha filha fica na escola meio período, e no período da tarde ela fica aqui comigo na biblioteca, porque eu não tenho com quem deixar, meu marido trabalha e ela fica aqui comigo. O meu menino, que é o Leonardo, que tem 3 anos, ele fica no CCI. Desde que eu voltei de licença maternidade, ele vem comigo, né? Ele fica o dia todo no CCI, né? Das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Então isso facilita muito, né? Pra gente que está voltando da licença maternidade, ter um lugar aqui dentro onde deixar os filhos. Quer dizer, a biblioteca é relativamente pequena e com poucos funcionários. É muito gratificante quando você consegue não apenas fazer um serviço, mas quando você consegue fazer esse serviço e você tem uma interface com uma pessoa, que você consegue atender, não o desejo, mas é uma necessidade que ela tem. Antes de trabalhar na Estado, eu trabalhava com normalização, quer dizer, eu trabalhava junto com as pessoas normalizando textos científicos, junto com, tirando dúvidas e coisas relacionadas a isso. Então é muito bom quando você consegue ver que a pessoa teve uma dúvida sanada, um problema resolvido. Ainda que haja frustrações, e elas são normais ao longo da vida de qualquer pessoa, há muito mais coisas positivas do que negativas. O prazer é maior do que o desprazer. Por quê? Porque, numa biblioteca universitária de uma universidade pública, ainda que haja muitas dificuldades, a realidade é bastante positiva comparado com bibliotecas públicas, seja de prefeituras ou de bibliotecas públicas estaduais, ou que elas existam. Então, assim, nós temos condições e recursos razoavelmente muito bons comparado com essas outras situações, que eu não conheço na vivência do dia a dia, mas sei da falta de acervo, falta de pessoal, falta de tecnologia empregada no dia a dia. Então, não acredito que não tenha havido nada mais grave ou de maior problema com isso. Olha, para ser bem sincera, eu acredito que todo o trabalho que eu desenvolvo aqui é muito gratificante, porque aqui é um ambiente muito especial, a gente lida com diferentes tipos de pessoas. Então a gente lida com usuários de primeiro ano, que às vezes não tem nem domínio de tecnologia, ou pessoas de mais idade, professores, né, alunos de graduação, de pós-graduação, de perfis muito diferentes. Então eu acho que tudo isso para mim, né, no âmbito pessoal, é muito enriquecedor. Então eu aprendi muito depois que eu vim aqui, então assim, eu posso dizer que 99% da minha trajetória é muito gratificante. De cabeça, assim, não tem nada memorável, nem de ruim nem de bom. No geral, é gostoso trabalhar aqui, é bom. As questões frustrantes são internas e externas, mas é principalmente a falta de pessoal, porque isso gera uma insegurança e uma dificuldade grande na rotina de trabalho. Não, eu não tenho nenhum problema que eu tenha notado e que seja decorrente do trabalho aqui na biblioteca. Certamente isso vai ocorrer quando você tem equipamentos, cadeira, mesa, computador e teclado que ergonomicamente não estão adaptados, vamos dizer assim, não estão corretos ali o uso dele. E eu desconheço, eu não me lembro de alguém no momento que possa ter um problema ocasionado pelo trabalho em biblioteca. Existem alguns programas que podem ser desenvolvidos com trabalhos em biblioteca, isso é questão na literatura, né, que eu já estudei.
questão de alergia, por causa de acervo, fungos, ácaros, né, que tem muito presente no acervo, e também LER, né, porque o movimento de você ficar emprestando líquidos magnetizantes, a pessoa a longo prazo pode desenvolver algum tipo de LER também. São os que eu conheço, mas atualmente eu não conheço ninguém que tenha desenvolvido. Olha, sim, a rotina às vezes cansa um pouco, porque por termos poucos funcionários, então os poucos funcionários que tem, claro, acabam trabalhando por 2, 3 pessoas. Então, há alguns anos a gente tinha mais funcionários, então a gente conseguia distribuir melhor as funções. Hoje em dia, com menos funcionários, então às vezes estou fazendo atendimento, tenho que ajudar no balcão, então estou fazendo atendimento presencial com uma pessoa, sabendo que eu tenho um livro para normalizar, ou um artigo. Então, assim, a sobrecarga de trabalho, às vezes, sim, cansa. Né? Cansa, é um trabalho gostoso, é gratificante, mas vamos dizer que não cansa. E quando sobrecarrega, a gente descansa, sim. Por já ter trabalhado durante o curso e já ter vivenciado uma biblioteca ainda que muito menor que essa dentro da Unesp, as expectativas são correspondidas porque é o que eu imagino. Eu nunca trabalhei em bibliotecas fora da Unesp, além daquele trabalho voluntário que eu citei no início, mas era uma coisa muito pequena. Então o mundo que eu conheço em bibliotecas é o da Unesp. É o que eu imagino, é o que eu participo no dia a dia, é o que eu vivo. Eu não conseguiria responder de uma outra forma. Quer dizer, de qualquer forma, o que acontece corresponde às minhas expectativas. Expectativas muito boas, né? Pretendo continuar aqui na Unesp por muito tempo, se bobear até me aposentar, né? Se até lá a universidade existir nesse molde, né, do que é hoje, com qualidade, né, como bibliotecária ou mesmo como assistente. É um trabalho que eu gosto de desenvolver e tenho interesse sim em ficar aqui a longo prazo. I